Olá, mulheres, graça e paz. Estamos ao vivo em mais uma live. Onde estão as mulheres de Deus e os homens de Deus também. Vamos aguardar. Um chamado às mulheres. É o tema da nossa live, um chamado às mulheres. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Vamos chamar aqui algumas pessoas. Vamos enviar. Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Vem, chama as amigas, os amigos, os homens e mulheres de Deus para serem despertados. Para serem despertados para um novo tempo. Amém? Para um novo tempo. Acabou de entrar a irmã Priscila Oliveira, irmã Yolanda, Francisco, Manuel, deixa eu ver quem mais. Irmã Francisca, né? Ou é Fátima? Eu sempre confundo, irmã. Me perdoe em nome de Jesus. Meu pai José Berto, minha querida irmã Norma. Convidem mais pessoas para estar aqui conosco. Paz do Senhor, irmã Priscila. Deus abençoe sua vida. Pastor Silvio Tenório, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco, você que está entrando. Aperta no aviãozinho aí para convidar mais pessoas. Irmã Érica, seja bem-vinda. Irmã Luciene. Deus abençoe as vossas vidas nesta noite. Pai do Senhor, irmã Norma, eu amo sua vida. Amém. Já vai estar comigo a missionária Lidy Silva, diretamente da Bahia, hein? Ponte Aérea Pernambuco, Bahia hoje. Irmã Maria José, Deus abençoe sua vida, irmã Maria José, está sempre compartilhando, sempre interagindo conosco. Abraão Silva, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco, permaneçam. Deus tem algo poderoso para falar conosco, amém? Irmã Maria José também é baiana, que alegria saber disso. Os irmãos baianos estão aqui conosco, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Temos uma irmã aqui de... Irmã Priscila, a senhora é de onde, irmã Priscila, que a senhora me falou, eu me esqueci. Essa semana, Ceará, não foi Ceará? Irmã Lídia Cristina, seja bem-vinda. Glória a Deus. Deus faz conexões, né? Que a gente nem espera, né? Deus cria laços, né? Entre seus filhos e suas filhas que a gente nem imagina, não é verdade?
mas é uma bênção. Chegou trabalhando aqui na live, minha amiga Dri Queiroz. Seja bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui. Para mim é uma alegria. Deus é fiel na sua vida, minha amiga. Você é amada. Você é amada. Amém. Já já, vamos aguardar a irmã Lídia entrada. Já já a gente vai começar. Amém? Vamos orar. Começar a nossa live com uma oração, né? Porque a gente sabe que é uma batalha, meus irmãos. Há uma guerra espiritual quando se trata de falar do amor de Jesus, quando se trata de trazer uma palavra de direção, de encorajamento às mulheres, né? E o inimigo não fica satisfeito. Então a gente enfrenta guerras para estar aqui. Eu enfrento guerras para estar aqui. Você enfrenta guerras para estar aí me ouvindo, mas saiba que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque quem está conosco é maior. Amém? Irmã Edna Souza, seja bem-vinda, meu amor. Irmã Lide, acabou de entrar. Irmã Neide Chaves. Deus é maior. Deus é maior do que a fúria do inimigo. Deus é maior do que qualquer coisa que se levantar na nossa vida. Ele é maior do que as circunstâncias. Né? Às vezes o gigante parece ser maior, mas o meu Deus, o teu Deus é maior. Irmã Marcela Smith, minha amada pastora Marcela, Deus abençoe, meu amor. Obrigada, irmã Norma. São seus olhos, irmã Norma, são seus olhos. Meus amores, vamos orar, né, para iniciar a nossa live. Já vou estar chamando aqui a irmã Lide para a gente iniciar, amém? Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concedeste. Quero te pedir, Deus, toma o teu lugar de glória nesta noite e usa as nossas vidas, usa a nossa boca, que não sejam as nossas palavras, mas sejam, Senhor, as tuas palavras, Pai. Deus, que a cada vida que aqui chegou, Deus, que entrou nesta live, tu sabe as necessidades das tuas filhas e dos teus filhos, que eles sejam, Senhor, alcançados pela tua palavra, pela palavra que for liberada nesta noite. Palavras de encorajamento, estratégias, visões que o Senhor tem nos dado e colocado em nosso coração. Obrigada por tua graça, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmã Daniele, seja bem-vinda. Pamela! Seja bem-vinda, Pamela. Essa jovem cantora, linda. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Daniele. Deixa eu chamar aqui a minha amiga Lide Silva. Mandar aqui o convite. Aceite aí, em nome de Jesus. Ela entrou, mas eu não estou vendo ela. Cadê ela? Agora! Paz do Senhor, missionária. Amém. Tudo em paz, né? Graças a Deus. Estou bem. A senhora como está? Estamos bem, graças a Deus. Com Jesus na Amém. nossa frente, né? Deus é maior, né? Eu estava falando aqui agora há pouco que é uma guerra para a gente entrar até numa live, né, missionária? O inimigo não fica satisfeito. Tudo que a gente vai falar de Jesus, vai trazer uma palavra de direção, de encorajamento para as pessoas, para as mulheres. O inimigo não fica satisfeito, mas Deus é maior, não é verdade? Verdade. Nosso Deus é extraordinário. Quero pedir perdão pelo atraso. Aqui, mas graças a Deus que cheguei a tempo. Graças a Deus, graças a Deus. E é um prazer ter a senhora aqui comigo, viu? Pela primeira vez, né? Tenho visto o seu trabalho de evangelismo, né? Da pregação da palavra. Tem levado o ID, tem feito a obra do Senhor, né? Levando a palavra do Senhor às mulheres. E Deus permanece lhe abençoando.
É que a senhora se Ah, apresente aqui, fala um pouquinho da senhora. Baiana, né? Isso da Bahia. Fale um pouquinho. da cidade de Feira de Santana. Meu nome é Lidiane, mais conhecida como Lidy Silva, né? Congrego aqui na Assembleia de Deus. E como você falou, nós estamos aí na dispensação do céu para ministrar, né? Na vida daqueles que precisam de uma palavra do céu para suas vidas. Quem está vivendo um tempo tão difícil, né? Muito. E como a palavra fala que o campo está pronto, mas são poucos os ceifeiros, e a gente precisa estar na dispensação do céu, estar disponível para o céu, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, participando Amém. dessa live com você. Muito obrigada pelo carinho, Amém. pelo convite. Eu sei que o Prazer. céu vai nos proporcionar algo extraordinário. Amém. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Fico muito feliz. Nós também. Então, irmã, minha missionária Lidiane, né? Lidy Silva. Vamos ler o texto base da nossa live, né? Que tem pelo tema Um Chamado às Mulheres. Você que está em sua casa, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 32. Pega a sua Bíblia de papel e vamos abrir. Obrigada a você que está entrando para ouvir. Eveni Sodré, Lari Brasil. Deus abençoe você. Isaías, capítulo 32, texto base da nossa live. Raíssa, Deus abençoe, Raíssa. Este Você é conhece a um Bahia? tempo... Não, nunca fui na Bahia. Nunca Oh, fui. Mas precisa eu creio vir. que vou chegar um dia, em nome de Jesus. A senhora já foi em Pernambuco? Ainda não. Mas vai chegar o dia. Amém. Então vamos lá ler a palavra do Senhor, que está em Isaías 32, capítulo 9, que diz: Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Vou ler mais uma vez para você fixar bem no seu coração esta palavra. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Glória a Deus. Deus tem um chamado para as mulheres neste tempo. Este é um tempo que se fala tanto, né, irmã, de posicionamento, né? Devemos nos posicionar, enfim. Mas para nós termos um posicionamento, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo, buscar as direções para a nossa vida. E onde é que a gente busca? Onde é que a gente encontra as direções, as estratégias para vencermos, para nos posicionarmos na palavra de Deus e na presença de Deus? Não tem outra, não tem outro caminho. Esse é o caminho para você, mulher, homem, que deseja se posicionar, que deseja se colocar, né, na frente, no fronte de guerra. Você precisa estar com as estratégias certas, porque todo aquele soldado que vai para a guerra, né, sem estratégia, sem usar as armas certas, certamente não sairá vencedor. Mas se nós, soldados de Cristo, estivermos com as estratégias certas, com as armas certas, o inimigo será derrotado em nome de Jesus. Então, este é o tempo de nós mulheres nos posicionarmos. Este é o tempo de nós mulheres nos levantarmos como nunca, como coluna, como base de sustentação, como pilares dentro das nossas casas, dentro na sociedade e em ministério. São três tópicos que nós vamos falar nessa noite. Um chamado às mulheres no lar, um chamado às mulheres na sociedade e um chamado às mulheres em ministério. Amém? Então, Amém. mulheres, é tempo de você se levantar como coluna.
acredito que a maior parte das mulheres que estão aqui já são colunas de oração, né? E nós, como colunas, somos muito atacadas pelo inimigo. O inimigo tem fúria, o inimigo se levanta contra aqueles que são colunas de oração, colunas de sustentação. Não é verdade? As mulheres são atacadas pelo inimigo, não é de hoje. Mas, ao mesmo tempo que as mulheres são atacadas pelo inimigo, Deus tem levantado mulheres, não é verdade? Como verdadeiras atalaias, como verdadeiras mulheres de guerra, mulheres que se levantam, que falam do amor de Deus, né? Então, nosso Deus é grande. Ele transforma todas as coisas contrárias para o nosso bem, né? Verdade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, mulheres, o Senhor te chama neste tempo, o Senhor te chama nesta geração. E a pergunta que eu faço nesta noite, você vai atender ao chamado ou você vai recusar o chamado? Vamos falar aqui hoje de 3 mulheres bíblicas, exemplos para nós. Amém? Mulheres que nós devemos seguir os exemplos dessas mulheres. Vamos começar, irmã Lídia, pelas mulheres no lar. Amém? Amém. Que é onde tudo começa, não é verdade? Começa. Onde tudo começa é dentro dos nossos lares. Não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder, né? Quem está dentro da nossa casa, filhos, esposo, né? É verdade. A gente, tudo começa dentro dos lares. E a mulher que nós vamos citar aqui nesta noite é Jael. Jael, esta mulher simples, que vivia dentro da tenda, dentro da sua casa, mas que foi imprescindível para a vitória de Israel, onde estava sendo, né, afrontada, perseguida pelo exército de Jabim. Amém? Pelo comandante Císera. Deus, Débora, né, ali direcionada pela profecia, pela palavra da profecia, ela profetizou que a vitória seria dada a uma mulher. E não é diferente nos nossos dias, né? Porque tanto se pergunta, missionária, muitas mulheres se perguntam, né? Qual o meu propósito? Qual o meu chamado? Muito se fala em propósito, muito se fala em chamado, mas você pode cumprir e você deve cumprir o seu chamado dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque o altar começa dentro da nossa casa, né? Deus está mais interessado que você esteja no altar de adoração dentro da sua casa do que em cima de um púlpito com o microfone na mão. Deus está mais interessado que você esteja num lugar secreto, não é verdade? Ali guerreando, lutando, intercedendo em oração. Isso tem muito valor. Tem muito valor para Deus. Então você começa, minha irmã, servindo dentro da sua casa. É num lugar secreto de oração que nós vencemos as nossas maiores guerras. E Deus deseja nos entregar estratégias poderosas para vencermos o nosso inimigo. Assim como Jael venceu Císera, com coisas simples, corriqueiras, do dia a dia. Essa mulher corajosa, cheia do Espírito Santo, chamada Jael, né? Ela ali usou de estratégia, com um copo de leite, uma coberta, aquilo que ela tem em casa, no seu dia a dia, né? Ela ali, usou de estratégia. Então, é isso, minha amada. Deus quer te dar estratégia, mas você precisa estar posicionada em oração, dentro da tenda, como Jael estava. Amém? Então, queridas, às vezes a gente pensa que precisa. Muitas mulheres, né, missionária, têm esposos que não são evangélicos, filhos que não são evangélicos, e às vezes elas se perguntam: o que eu faço? Tenho orado tanto,
para ganhar meu esposo, para ganhar meus filhos, para Jesus, o que é que eu faço? Mas às vezes você não precisa de muita coisa. Você precisa apenas servir, como Jael serviu, um copo de leite, um cobertor, não é verdade? Coisas simples. Você prega muito mais com as suas palavras, com a sua vida, não é verdade? Com coisas simples. Sendo uma mulher hospitaleira, sendo uma mulher no dia a dia, fazendo coisas simples. Deus te usa, você é espelho, você prega com a sua vida. Você está sendo observada. Seu esposo não é evangélico está te observando. Seus filhos não evangélicos estão te observando. Amém? Essas estratégias, aliadas a uma vida de oração, tenho certeza, são imbatíveis. Você vai vencer o inimigo dentro da sua casa, em nome de Jesus. Irmã Lide, fale aí aquilo que Deus colocou no seu coração sobre esta grande mulher de Deus chamada Jael e os exemplos que ela traz para nós. Fique à vontade. Amém, povo de Deus. Eu estava estudando aqui, né, meditar a palavra. E a gente vê quão grande foi a vitória dela, né? Como você acabou de mencionar. Uma mulher que agiu com sutileza. Uma mulher que não precisou agir precipitadamente. Porque quando a gente age precipitadamente, a gente corre o risco de perder a guerra, perder a batalha, né? E aí a gente vai ver que ela, quando o inimigo adentra na sua tenda, né, pedindo ajuda, e ele, a palavra diz que ele foi justamente parar na tenda dela porque ele era amigo do povo dela. Então, assim, por ele saber que ele era amigo do povo de Jael, na sua mente ele imaginou, eu vou para a tenda dela, vou pedir abrigo e estarei seguro. Mas é como você falou, o Senhor já tinha profetizado através de Débora. E aquilo que o Senhor profetiza, nada que aconteça vai interromper, né? E ele vai, entra, louvado seja Deus, né? Na tenda dela, achou que ela era amiga, né? Porque às vezes o mal do inimigo é esse, achar que ele, por ser inimigo, nós precisamos ser amigos, né? Sim. E aí dá um raciocínio rápido para Jael. Foi uma coisa rápida, né? Ela recebeu uma luz assim do céu de imediato, porque era um inimigo do povo de Deus que estava dentro da casa dela. E ela precisava, né, que Deus desse uma direção para ela. Sim. E o que a gente vê aqui é que ela estava atenta a tudo. A tudo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos um raciocínio rápido, né? O inimigo pode Sim. estar armando de uma rua, mas o Senhor já está me dando resposta no outro lugar. Louvado seja Deus, né? E aí, como você falou, ele entra na casa dela, pede água, certamente estava cansado, porque estava correndo, né? E a alma era para acalmar os ânimos. E ela pensou rápido, disse, não, eu não vou dar água para ele, não, eu vou dar algo melhor que vai facilitar a situação para mim. O que é que ela faz? Em vez de água, ela cede uma taça de leite. E a história vai dizer que quando ele bebe, ele consegue dormir. Agora a gente para assim, como é que um leite daquele, né, uma taça de leite ia fazer o inimigo dormir? Sim. Ele vindo de uma guerra, correndo para não ser morto, chega na casa dela, pede água, né? Cria-se aquela expectativa de que tudo estava correndo bem, que estava seguro, e ela chega com uma taça de leite e dá para ele. Porque leite sustenta. Leite Sim. é um sustento, né? Mas esse leite dela foi especial, que fez com que o inimigo dormisse, e aí, no que ele dorme, ela entra em ação. É por isso que a gente não pode, é por isso que a gente precisa estar atento a tudo, né? Saber o que é que a gente vai servir até para o inimigo. Verdade. E aqui a gente serve o inimigo,
vai servir de livramento para a nossa vida, porque foi o que aconteceu com ela aqui, que quando ela ofereceu o leite para deixá-lo com sono, ela conseguiu deixar ele lá descansando por muito mais tempo, coisa que a água não ia conseguir fazer. A gente, Verdade. que coisa extraordinária. E a Bíblia diz que ele vai e adormece. Ele adormeceu, né? E o Senhor desarmou ele. O que fez será ser desarmado foi o sono através do leite que Jael entregou para ele. E o nosso Deus, ele sabe como trabalhar. Ele sabe, o nosso Aleluia. Deus é um lá, ele sabe como fazer, né? E ali ele foi desarmado e o Senhor deu força a Jael e coragem. Porque para matar um inimigo dentro da sua casa, porque ela tinha duas opções: ou esconder ele ou matar. Mas ela sabendo da situação, ela sabendo que ele estava ali, que estava corrido porque já tinha pelejado contra o povo de Deus, a única opção que ela tinha ou ela matava ele, ou então ficava contra o povo, que era também o povo dela. E aí, o Senhor, o que é que o Senhor faz? Dá coragem para ela. Porque já pensou uma mulher lutar com um homem dentro da sua tenda, dentro da sua casa, sabendo que aquele homem é perigoso, sabendo que ele poderia causar um dano na vida dela, ou quem tivesse dentro da casa, né? Muito mais forte, né? Porque ele era homem, ele é mulher, e mulher, nesse século agora, muitas pessoas falam por aqui, mulher é um sexo frágil, e a gente não vê fragilidade nenhuma em nós, né? Porque eu costumo falar, às vezes, quando eu estou ministrando, as irmãs até riem comigo, que nós fomos feitos com resistência. O Senhor nos criou, né, do osso. Nós somos resistentes, né? Alguma coisa, às vezes, vem para nos abalar, pode até nos envergar, mas a gente não quebra. E homem não, o homem foi feito do pó. Às vezes, quando eu falo assim, as irmãs começam a rir. Mas é verdade, né? Porque tem coisas que nós, mulheres, aguentamos suportar, que o homem não suporta. E aí, nesta guerra, ela estava em desvantagem. Porque uma mulher lutar com um homem, ela sempre vai estar em desvantagem. Mas o Senhor, sabendo que ela estava correndo um grande risco, o Senhor encheu ela de quê? De força e de coragem. Glória! Aleluia! É o que a gente está precisando nesses últimos dias, de força, e essa força a gente só encontra no Senhor, e de coragem para enfrentar qualquer situação adversa que venha contra nós, né? E aí a Bíblia diz que ela, ao receber essa força, ela sabia que era necessário. E sem arma alguma, ela não estava armada, né? Ela usou o que tinha, como você falou, ao seu redor. Quem sabe ela deve ter procurado alguma coisa. E o martelo. A estaca e o martelo, que ela tinha ali ao seu alcance, né? As armas necessárias estavam ali ao seu alcance, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ela usa as armas que estavam dentro da sua casa, né? Sim. A estaca e o martelo. E nós, hoje, nesses últimos dias, nós precisamos usar dessas estacas e martelos que tem dentro da nossa casa, né? A gente precisa usar, e isso simboliza a nossa oração, a nossa força. Isso. A nossa louvado seja o nome do Senhor, né? E o engraçado é que essa Jael, ela era gentia. A Bíblia não fala se ela tinha algum ligamento com Deus. A Bíblia não menciona isso, né? Mas o Senhor viu nela uma mulher corajosa, destemida. Coragem. Uma mulher corajosa e destemida, né? Porque ela precisava. E a Bíblia diz que ela não estava, né, correndo atrás de um problema. Não foi ela que buscou esse problema para ela. Não, e aí não. acontece na nossa vida. Quantas situações difíceis vêm ao nosso encontro se a gente procurar. Quantos problemas vêm ao nosso encontro, bate na nossa porta, coisas que a gente não causou, mas vêm ao nosso encontro, né? E muitas vezes a gente pergunta assim, Deus, o porquê que eu estou passando por isso? Se eu não fiz, se eu não tenho culpa. Não fui eu que procurei. Mas, pastora, eu tenho certas coisas que Deus ele deixa vir até nós para nos amadurecer. Nos ensinar, exatamente. Para nos levantar. Nos preparar, né? Nos preparar, né? Porque se a gente fica no nosso comodismo, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, a gente só vai se confortando com o momento e a gente não toma aquela atitude, aquela ação de se levantar.
E aí o problema vem até ela e ela não arrumou nada disso. Não foi ela, não tinha nada a ver com o problema, né? Porque ela estava na sua tenda, ela estava dentro da sua casa, fazendo seus afazeres. Estava cuidando daquilo que ela, como mulher, tinha que cuidar, né? E de repente houve, assim, vamos falar assim, uma invasão. E Sim. trouxe pedir licença. E Ela aí, se viu sem saída, né? O que fazer? O que fazer num momento desse, né? O e aí, inimigo batendo na sua porta. O que fazer? e aí, quando uma situação dessa acontece conosco, o que é que a gente tem que fazer? Porque tem coisas que Clamar ao nos pegam de Senhor. surpresa. É verdade. E é Clamar ao nesse Senhor. momento que a gente precisa estar alicerçado. A gente precisa estar firmado no Senhor na rocha. Porque não é porque a gente Sim. serve a Deus que os problemas vão acontecer. Vão acontecer. E é Nós vamos justamente o chorar. contrário, missionária Lide. E é justamente o contrário. Quanto mais a gente busca, mais somos atacadas, né? Mas Porque a gente, muitas mulheres podem pensar, eu vou orar, vou buscar e os problemas vão desaparecer. Não. Você se torna alvo do inimigo, é o que eu falei no começo. A tua oração, o inimigo se enfurece com a mulher de oração. Mas não podemos recuar, não podemos desistir, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. E aí a gente vai ver, né, que mesmo o problema no seno dela, ela não desistiu, ela não correu, ela não fraquejou, ela não parou. Porque tem gente assim que quando o problema chega, ele paralisa. Sim. Não sabe que direção tomar. E Sim. um perigo maior é se tomar uma decisão precipitada, porque lá na frente o dano vai ser maior, né? E a gente vai ver aqui que quando ela teve a oportunidade, ela teve uma oportunidade. E tem coisas na nossa vida que a gente não pode perder as oportunidades, porque são coisas assim instantâneas na nossa vida, né? Que vai acontecer situação que eu não posso ficar despercebida, eu preciso estar centrada, porque quando algo assim acontecer, eu tenho que aproveitar aquela oportunidade. Porque são coisas únicas que acontecem na nossa vida. Isso aqui foi algo único que aconteceu na vida de Jael. Não se repetiu mais, né? Essa vitória que ela teve foi algo assim que mudou o seu nome na história. Mudou a história dela. Né? E ela poderia muito bem, né, facilmente ter dito que aquilo não era dela, mas não, ela se posicionou, ela disse, não, o inimigo invadiu a minha casa, eu não vou deitar, vou deixar ele descansando, não. Eu preciso estar na torre de vigia, e eu vou procurar como é que eu vou resolver essa situação. E ela, na direção, direcionada por Deus, ela foi no lugar certo. No lugar certo. Ela estava no lugar certo. Ela não estava no lugar errado, ela estava no lugar certo. O inimigo que achou que ele ia entrar aonde não deveria entrar, um território amigo, e achar que ele ia fazer o que ele devia fazer, mas lá o Senhor já estava. Eu acredito que lá o Senhor já estava em direção a Jael, porque Deus sabia que ele ia entrar na casa da pessoa, porque Deus já tinha profetizado, Deus já tinha falado. E a palavra do nosso Deus não volta atrás, né? E a gente vê que ela aproveitou essa oportunidade quando surgiu. Ela reuniu a sua força e coragem e garantiu que Cícera não sobreviveria ao golpe. Ela tinha que ser precisa naquilo que ela estava fazendo. Exatamente. Ela precisava ser pontual naquilo que ela estava fazendo. Ela não poderia errar de maneira nenhuma. E assim somos. Quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, que vem, né, contra a nossa casa, contra aquilo que nos pertence, principalmente no meio familiar, é onde o inimigo trabalha muito. A gente está vendo muitas famílias desestruturadas, muitas famílias perdendo batalhas que não eram para perder, porque na hora que o inimigo se levanta, entra em desespero. Entra em desespero. É natural a gente ter medo? É natural. Nós somos humanos. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. A gente não pode deixar o medo de nos dominar. E foi o que aconteceu com Jael. Ela não deixou que a presença do inimigo fraquejasse ela. Trouxesse fraqueza para ela. Desestabilizasse a mente dela. Porque ela poderia pensar, ele está aqui, eu não vou poder fazer nada. Ele é homem, não vou ter força. Não. Ela não imaginou dessa força, dessa maneira. Ela aproveitou a situação, né, a oportunidade,
e ela foi precisa naquilo que ela precisava fazer. E assim somos nós também. A gente não pode deixar o inimigo tomar espaço dentro da nossa casa. A gente não pode. A gente não vai evitar, porque tem coisas, como eu falei, que vem, tem ventos que vêm que a gente não consegue, não vai conseguir controlar. Mas se entrou, a gente precisa ter sabedoria e estratégia para lidar com a situação e consertar e colocar o ambiente em paz de volta, né? E aí Sim. criou essa expectativa, porque ninguém tinha expectativa de que uma mulher iria matar o inimigo, né? Ninguém, Porque ninguém. ela é mulher, não tem força, não vai ser capaz. Quem disse que não somos capazes? Né? Se Deus nos criou com resistência. Né? E quando Glória a Jesus Deus. ele Glória a nos chamou Deus. para o ministério, né? Quando a gente vai para a história lá do ministério de Jesus, semana eu estava pregando sobre Susana. Susana foi uma mulher que passou por um processo de libertação, né? E ela se dispôs a servir a Jesus. Ela foi encorajada a servir a Jesus, né? Sim. E com o seu encorajamento, com a sua força, com a sua posição, a história diz que Susana, ela se tornou uma mulher assim extraordinária, não precisou de holofotes, não precisou de câmeras e nem precisou que o nome dela fosse citado em outdoors da vida para mostrar que ela servia a Jesus. Mas ela foi uma Assim como mulher Jael. posicionada Assim e como corajosa Jael. Dentro de casa. Não dentro precisou de de casa. holofotes. Não precisou Não ser vista, precisou. não precisa. Né? Porque tem gente que acha assim, pastora, que só serve se for reconhecido. Só Sim. serve se for meu nome que for citado. Né? E para a gente servir na obra do Senhor, não precisa de nada disso. Só precisa da nossa verdade, a nossa sinceridade diante de Deus. Né? É melhor E Jael foi... ser reconhecido no céu. É melhor ser reconhecido no céu. É. E uma mulher de oração, eu tenho absolutamente certeza. Esta mulher, ela é reconhecida no céu. No céu. E aí ela ajuda dessa maneira, né? E a Bíblia diz que Cícera ele não sobreviveu ao golpe. Não. E depois que ela terminou, né, de matar ele, ela deve ter se sentido assim, ela deve ter sentido assim, um abalo na sua vida, né? Porque talvez ela nunca imaginou que isso fosse acontecer com ela, porque ninguém sabia, nem ela mesma sabia, só quem sabia era Débora, que seria através da vida de uma mulher, mas o Senhor não, a Bíblia não diz lá, quando Débora profetizou quem era essa mulher, né? E aí o céu resolveu escolher Jael. Quem sabe Jael era uma pessoa tímida, né? Vivia no seu canto, lá no campo, ninguém dava nada por ela, né? Mas aí o Senhor conhecia o coração dela. Porque tem mulheres que se mostram uma fortaleza, mas quando Deus chama para a batalha, não suporta, corre. Verdade, verdade. Tem mulheres que se acham, né? Porque nós estamos na era agora do empoderamento feminino, né? A força da mulher está aí agora, né? Mas tem muitas dessas aí que sofrem coisas, né? Que ninguém sabe, que mostra fortaleza na presença de muitos, mas no secreto da sua casa, Deus sabe quem elas são. Sim. E para uma ação dessa aqui, Deus precisava de uma mulher destemida. Destemida. E Deus achou em Jael esta mulher. E Deus está procurando também nesses últimos dias mulheres assim que não têm medo, que não apareça, que não tenha nome nem renome, né? É verdade. Mas que Anônimas. Mulheres anônimas. que tenha um coração e um ouvido sensível à voz de Deus, à voz do Senhor, né? E essa a história desta mulher que é uma história extraordinária, porque ela mostrou que independente da situação, ela precisava agir. E é o que acontece nesses últimos dias da nossa vida. Sim. Pode vir a situação que vier, acontecer o que acontecer. Nós precisamos nos posicionar para resolver. Não é pegar o problema e colocar debaixo do tapete, não. A gente não precisa disso. A gente precisa encarar o problema, já está ali. A gente não vai poder fazer nada, pronto. Se posiciona, vai para a oração, vai para o jejum, pega o martelo, pega a estaca, pega o que tiver na hora, no momento, e entra na guerra. Aleluia.
O que não pode é retroceder. O que não pode é retroceder de maneira nenhuma. Nós não podemos, né? E aqui, eu escrevi algo aqui que diz assim, seja a situação uma tarefa diária frustrante, seja uma luta difícil, enfrentamos sozinhos. Porque tem momento que acontece problema em nossas vidas que nós estaremos sozinhas para resolver, né? E o céu também age com essa estratégia. Porque talvez se a gente tiver alguém do nosso lado, vai ser fácil vencer batalhas. Mas tem guerras que o Senhor vai precisar que a gente vença sozinha. Sozinha, né? Para mostrar que nós somos fortes, sim. Que nós não somos inúteis, não. Né? E que a nossa força vem do Senhor. Vem do Senhor. Aleluia. Seja uma luta difícil, por essa escolha ou por necessidade, mulheres solteiras, viúvas, casadas com homens que não se envolvem, na ausência de um marido, tem mulher que passa por essa situação, este tipo de guerra, que hoje a gente tem que lutar para sobreviver sozinha, e muitas vezes não é compreendida, né? Não é compreendida. Ela encontra força e coragem para defender do mundo e do inimigo a porta sem auxílio de um cônjuge para poder prover dentro da sua casa. Então, além das suas lutas diárias, ainda tem a luta no reino espiritual. E essas mulheres também precisam se posicionar, porque elas não estão sozinhas. Deus está com elas. Pode até ser que não tenha um homem para prover, mas tem um Deus provedor que não deixa o povo dele passar por necessidade nenhuma. Né? Segura aí. A senhora falou a palavra-chave que vai nos levar até a próxima mulher. Né? Só para encerrar aqui, Jael, quero dizer para vocês, mulheres que estão aqui conosco, se levante como Jael. Amém? Deus te chama, mulher, para usar as ferramentas que Ele te deu. E essas ferramentas já estão à sua disposição. Martelo, estaca. Martelo é a palavra de Deus. A estaca é a oração. A oração. Irmã Norma falou aqui que é a nossa arma de guerra. Alguém aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Acredito que muita gente assistiu esse filme. Todo mundo assiste. Vocês lembram daquela cena? Muito bom. Vocês lembram daquela cena que ela se levanta, a protagonista se levanta e ela abre a porta da casa e ela começa a falar, profetizar, a dar uma palavra de ordem para o inimigo. Vocês se lembram daquela cena? Muito marcante. E ela começa a dizer, saia daqui, né? Saia daqui, essa casa não é mais sua. Ela começou a usar a palavra de Deus dentro da sua casa. Você precisa, mulher, se posicionar. Exatamente assim como essa mulher fez. Profetize dentro da sua casa palavras de bênção. Cuidado com o que você tem falado dentro da sua casa, porque palavras são sementes. Palavras têm poder. Profetize palavras de bênção para os seus filhos, né? Tantas mulheres que usam palavras que não deveriam ser usadas contra os seus filhos. Eu não quero nem falar aqui as palavras, né? Quantas mulheres amaldiçoam seu esposo, sua casa. Não! Abra sua boca e profetize palavras de bênção. Deus te chama, Deus nos chama neste tempo para usar as ferramentas que Ele já nos entregou. Como Jael, estaca e martelo. Amém? Palavra e oração. Amém? A gente encerrar aqui. Rapidinho aqui, vou contar só essa experiência, né? Pode falar. Quinta-feira agora, eu contei até na igreja. Quinta-feira agora eu fui ministrar. E aí, quando terminou o culto, veio um casal em minha direção pedindo oração. E aí eu perguntei se ele já tinha aceitado Jesus. Ele disse que ainda não, mas a esposa era crente.
né? Tinha aceitado, mas estava afastada. E aí foi uma coisa assim tão rápida, um negócio assim rápido. E aí eu fiz o apelo para ele, perguntei se ele queria aceitar Jesus. Eu sei que toda mulher quer ver o esposo na presença de Deus. Ou esta mulher que tem um marido que não serve ao Senhor, que ora para Deus trazer o marido para a presença, não tem essa, né? E quando isso acontece, causa uma alegria no nosso coração. E aí o que foi que aconteceu? Ele veio, fez apelo, a gente fez apelo, ele disse que sim. E aí a mulher, na frente assim de todo mundo, disse assim, não, não faça isso não. Não, você vai aceitar Jesus pela carne. E eu fiquei assim olhando, eu disse, mulher, fique quieta. Aí o pastor estava junto, o irmão, né? Estava lá também, o levita junto, ele começou a rir. Ela disse, não, ele disse, olha, você vem sozinho. Eu disse, olha, foi um negócio rápido, porque o céu age assim, repentinamente. Eu disse, olha, vem cá, ajoelha aqui, levante suas mãos, que o pastor já vai fazer a sua profissão de fé aqui. E ela foi, ajoelhou resmungando. Eu disse, eu não estou mandando você se reconciliar, não. Eu estou falando para você que seu marido ele vai fazer uma profissão de fé aqui agora. Levante sua mão, pastor Verônica. A gente ficou rindo. E aí eu vim pelo meio do caminho pensando, né? Eu vim no carro pensando. Eu disse, Senhor, com essa mulher que não quer ver o marido na sua presença, pai. E ele disse que aceitava Jesus, mas ela foi assim, de repente. E ela entrou na frente e disse que não. E aí o pastor veio, orou por ele, ele fez aliança com Jesus. Eu vim embora, né? E deixei eles lá sobre os cuidados do pastor. E eu estava pensando, isso não saiu da minha memória. Porque é assim que o inimigo age. Quer dizer, ela estava com um problema dentro da sua casa. E o problema era o marido se converter, que não estava convertido. Chegou ao ponto de desviar ela da presença também. E aí, quando ela vem para a igreja, que tem essa oportunidade do marido se render aos pés do Senhor, olha o que é que o inimigo fez. Tentou embargar a aliança dele com Jesus. Né? Você vê que isso, assim, isso é tão forte e bate certo com o contexto de Israel, porque assim, o inimigo ele vai lutar de todas as maneiras para deixar nossa casa desestabilizada. Para trazer fraqueza. É por isso que ela precisa ser posicionada, porque até na libertação dos nossos, dentro de casa, o inimigo age. E ele age assim, ele age com sutileza. E a gente precisa ter sabedoria. E é como você falou aí, usar a arma certa. É a palavra, ministrar a palavra, declarar a palavra. E estar sempre em constante oração, pedindo a Deus revestimento sobre a nossa casa. Porque a gente sabe que sabedoria, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola derruba com as próprias mãos. Veja mesmo o perigo, né? O perigo. Veja mesmo o perigo. Então é isso. É isso. Deus quer te dar estratégia. Deus te chama nesta noite para te dar estratégia. Sabedoria, né? A gente precisa. E sabedoria, exatamente. Mulheres na sociedade. Juízes 4:4 fala, né? De Débora. Mas a gente vai falar sobre Débora aqui como juíza, né? A irmã Lide, missionária Lide, falou, né? Mulheres provedoras, mulheres. E quantas mulheres, né? Quantas mulheres hoje em dia sustentam a sua casa, sustentam a sua família. E Débora era uma juíza. Ela tinha um cargo de importância, né? A palavra de Deus diz em Juízes 4:4 que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo porque ela tinha uma posição importante. Ela tinha um cargo importante, né? Então, é isso, queridas. Quando Deus nos levanta na sociedade num lugar de destaque, num lugar importante, assim como Débora foi levantada, porque a gente vive em um mundo corrompido. Vivemos em um mundo de trevas. Ele quer que nós façamos a diferença onde Ele nos colocar.
Seja É verdade. qual for o cargo que você ocupa, de secretária, juíza, professora, advogada, caixa, recepcionista, eu não sei onde você está, onde Deus lhe colocou, mas Ele quer que você faça a diferença onde Ele lhe colocar, como Débora foi, como Débora fez. Não é verdade? Precisamos dar um bom testemunho aonde Deus nos colocar. Além de tudo, Débora tinha competência naquilo que fazia, mas também passava valores, né? Ela tinha uma base moral inabalável, porque ela era serva do Senhor, ela era serva de Deus. Então, queridas, precisamos ter uma conduta de humildade, precisamos ter uma postura firme para enfrentar os desafios, para enfrentar os desafios, que são muitos os desafios. Quantas mulheres enfrentam desafios? E Débora foi esta mulher que honrou a Deus, onde Deus a colocou. Que todos vejam Deus em sua vida. Trabalhe com excelência. Que todos vejam que você é uma mulher de Deus, aonde você chegar. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você, que você reflita a luz do Evangelho, que você reflita a glória de Deus. Deus te chama para liderar com fé e com ousadia. Amém? Deus te chama, queridas. Live passada eu falei, na live passada, que Deus nos chama para um tempo de conserto. Deus nos chama para um tempo de conserto. Precisamos ser ajustadas, precisamos ser consertadas para sermos colocadas em lugar de destaque, para sermos colocadas em lugar de honra. Deus não vai nos colocar em lugares de honra se não estivermos preparadas. Esté passou por um tempo de preparo, Esté passou por um processo até chegar o momento que ela foi apresentada. Amém? E assim também somos nós. Seremos preparadas, seremos moldadas no fogo, no deserto. Construa uma estrutura dentro de você, de fé, para suportar os processos, porque todo mundo quer viver os propósitos, mas precisamos passar pelos processos. E Deus nos chama para um tempo de refinamento. Deus nos chama para um tempo de purificação. Amém? Assim como o profeta Isaías foi purificado para ser usado, nós seremos purificadas para sermos usadas. Precisamos viver de forma honesta. Precisamos viver de forma íntegra e verdadeira. Deus nos chama à santidade. Deus nos chama à santidade. Precisamos matar o velho homem. Precisamos matar o velho homem. O que é esse velho homem? Você me pergunta. Sabe, queridas, viver uma vida de verdade, sabe? Abandonar a mentira, abandonar o engano. Coisas simples, missionária. Eu preciso falar aqui, porque Deus mandou eu falar. Deus mandou eu falar. Que Ele nos chama para um tempo de conserto e purificação. Se mentia, não mente mais. Se comprava e não pagava, precisa abandonar essa vida. Precisa honrar com a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim e não. Não é verdade? O que passar disso é procedência maligna. Como é que nós queremos ser usadas por Deus? E nós vivemos mentindo. Nós não cumprimos com a nossa palavra. Débora era esta mulher íntegra. Débora era esta mulher honesta.
Por isso que Deus a colocou em lugares altos, em lugares de governo, em lugares de destaque. Amém, queridas? Muitas vezes nós servimos até a Deus, até a Deus, até na igreja, nós servimos esperando coisas que... Porque a gente sabe que a gente serve a Deus e a recompensa vem de Deus, né? Mas quantas mulheres têm servido a Deus apenas, vou falar aqui, missionária, querendo barganhar com Deus, visando apenas bens materiais, bens financeiros. Onde está o teu coração? Está verdadeiramente em Deus, na obra de Deus? Ou você serve a Deus visando ter a sua vida financeira, porque Deus abençoa aqueles que servem, sim ou não? Mas sirva a Deus com alegria. A recompensa vem de Deus. Você falou aí, Suzana, não foi? Foi. Suzana servia a Jesus. Não foi? Ela servia a Jesus com os seus bens. Servia a Deus com seus bens. Os seus bens. E com alegria. E com alegria, é isso. É isso que Deus espera de nós, amém? Deus nos chama à santidade, Deus nos chama a ter uma vida íntegra, honesta, também na sociedade. Amém? Pode falar, missionária. Você estava falando aí, me lembrei da ministração de ontem. Porque tem sido de experiências, né? A gente vai aprendendo. Sim. E aí a gente vai para a Bíblia e quer falar só dessas mulheres que deixaram exemplos, né, a ser seguidos. E aí eu me lembrei da ministração de ontem. Eu falei sobre a mulher Safira. Sim. A mulher Meu Safira tudo para impressionar. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo a ver. Impressionar de qualquer maneira. Mas não tinha exemplo nenhum. Né? Não tinha exemplo. E a história diz que quando lá em Pentecostes aconteceu, né, a descida do Espírito Santo, as pessoas foram batizadas, as pessoas foram renovadas, a Bíblia diz que eles estavam lá, tanto ela como o esposo, eles participavam, eles viram o acontecimento grandioso que foi. E aí ontem eu fiz uma pergunta para a igreja, por que Safira e Ananias não se converteram? Já que eles viram a manifestação do poder de Deus, né? A igreja primitiva passou por um momento glorioso com a presença do Senhor e eles estavam lá, eles estavam presenciando tudo, né? E aí a história diz que quando Barnabé ele vai oferecer, né? Ele vai ofertar, eles de longe eles perceberam que a oferta de Barnabé foi uma oferta abençoada, grande. E aí, para eles ocuparem uma posição, vamos dizer, no dia de hoje, para eles conseguir um cargo importante na igreja, o que foi que Ananias, Safira fez com o esposo, né? Eles venderam algo que era deles. A Bíblia diz que a propriedade, se eles vendessem, era deles, se não vendesse, né? O valor que fosse adquirido era deles, eles não davam satisfação que se eles quisessem, né? Mas aí quando ele se aproxima de Pedro, que Pedro pergunta, ela combinando com o esposo, ela tinha combinado tudo, né? Ela vai, Pedro vai, o Espírito Santo usa Pedro e faz a pergunta, o marido diz que não, foi por quanto, foi por tanto que se foi. Mas está que Pedro já estava sabendo que não era nada daquilo. Porque Deus, ele não deixa uma mulher de Deus que ora enganado por nada, né? E aí Pedro sabe que mentiu, que você queria enganar o Espírito Santo, esses homens estão aí, e Deus matou ele. A Bíblia diz que o tempo passa, foram 3 dias, ou 3 semanas, se eu não estou enganada. Então, assim, durante essas 3 semanas, Safira estava viva. Safira teve a oportunidade de reverter o quadro em favor dela. Sim. E falar a verdade. Eu acabei de falar aqui. Tudo a ver, tudo a ver. Ela teve a oportunidade de reverter. Sim. Mas o que foi que aconteceu? Ela preferiu sustentar a mentira do esposo. E a mesma coisa que o marido teve, ela também sofreu.
Porque Deus, a palavra diz que o pai da mentira é Satanás. No inimigo não tem verdade nenhuma. Então, assim, Não. quando eu empresto os meus lábios para o inimigo, é como se eu dissesse para Deus, aqui o Senhor não tem espaço. Porque Deus não vai habitar em templo sujo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Então, a história dessa mulher, eu estava lendo, eu fui meditar, eu meditei, estudei para poder ministrar onde, é uma coisa assim extraordinária, que nós estamos vivendo também nesses últimos dias. Nesses últimos dias. E pessoas, para não perder posição, estão mentindo, sustentando mentiras. Mulheres, para não ver marido ser destituído de cargo, e estar se debaixo das mentiras. Meu Deus. Prefere trilhar o caminho do inferno, porque a verdade precisa ser dita, do que se redimir, voltar atrás, se retratar, né? Porque o nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas ela não, ela teve a oportunidade de reverter a mentira na verdade, mas ela escolheu mentir. E o fim dela foi o mesmo fim do marido. Então, é assim, uma mulher que queria impressionar as pessoas para conquistar o que ela queria, mas não conseguiu impressionar a Deus. Não conseguiu impressionar a Deus. Porque de Deus ninguém se engana, né? Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque esses exemplos estão escritos na palavra para a gente não fazer as mesmas coisas. Que a gente perca, a gente perca tudo que você tiver que perder, só não perca a presença de Deus. Perca tudo. Ah, marido mentiu, você como esposa tem por obrigação chamar ele e corrigir. O que a gente não pode é assinar embaixo tudo. Não pode de jeito nenhum, porque isso atrai maldição para as nossas vidas. Isso atrai maldição para as nossas vidas. Então, Safira agiu dessa forma, maliciosa. E a história do povo, né, da igreja primitiva, ela causou assim, um estrago tão grande que o inimigo aproveitou a situação para querer fazer que o povo duvidasse de Deus. A história fala isso. Que por conta dessa atitude dela, muitas pessoas estavam rodando para lançar uma semente da dúvida no coração do povo por Deus. Então a gente precisa, a Bíblia diz que nós fomos chamados como luz deste mundo e sal dessa terra, né? Luz para iluminar. A gente precisa iluminar o caminho do povo, mostrar a verdade do povo. Doa o que doeu. Tem gente aí que não quer perder a amizade do mundo, mas perde a amizade de Deus. Verdade. Que não abre mão de bens, mas abre mão da presença de Deus. A gente está vivendo nessa geração da agora, e está dessa forma. Nós estamos na era não é? Assim, para impressionar. A era agora é só da internet, você mostrar aquilo ali, e tem coisas que você sabe que não é nada daquilo ali. Eu tenho uma irmã que me segue aqui no Instagram, que a foto dela é assim, uma mulher bonita, alta, aparenta assim a foto dela, né? Mas eu encontrei ela aqui no comércio, na rua. Eu fiquei assim, sem acreditar. Ela disse, missionária Lídia, eu disse, oi, a paz do Senhor. Ela disse, eu sigo a senhora no Instagram, é fulana de tal. Eu disse, eu não estou lembrando de você. Ela pegou, abriu a foto e me mostrou totalmente diferente do que ela é. Totalmente diferente. E aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, ela mostrava ser uma pessoa grande e é pequenininha. Eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa faz um negócio desse? Vai mostrar uma coisa que ela não é, querendo impressionar quem? Porque um dia a verdade chega. Um dia a verdade chega. A gente não consegue, a gente pode enganar quem a gente quiser enganar aqui, mas um dia a verdade, ela chega, a verdade chega, né? E isso causa um dano muito grande. Foi o que aconteceu com Safira, querendo impressionar, né? Querendo comprar, porque o propósito deles foi comprar. Meu Deus! Meu Deus! Uma tontinha, né? E eles tiveram a oportunidade de falar a verdade e não falaram. E perderam a vida. Perderam a vida por conta de uma mentira. Uma mentira desnecessária. Porque a terra era deles. A terra era deles. Com as coisas de era Deus então, não se brinca. Com as coisas de Perdeu Deus a não vida. se brinca.
E aí eu fico assim, e isso aconteceu agora no tempo da graça. Foi agora no tempo da graça. Em Atos, né? Então, assim, pode até ser que não mate fisicamente, mas espiritualmente tem muita gente já com a vida destruída, que não conseguiu se estruturar e não vai mais conseguir. Porque o inimigo cegou de uma forma que ele não tem mais força para desatar, para quebrar essa algema. Está preso no pecado, está preso na mentira, preso no engano. Tem muitos. Dessa forma. As pessoas estão dessa forma. E Débora não. Né? Como você falou, Débora alcançou um espaço com a sua verdade, com a sua honestidade. Aleluia. Um exemplo de mulher. Tanto que a Bíblia diz que o povo de Israel só ia pedir conselho a ela. Se ia pedir conselho é porque a mulher tinha exemplo para dar. Sim. A mulher tinha exemplo para dar. E era uma mulher que ouvia as causas e retia para ela e Deus. Sim. Porque Débora, as mulheres faladeiras. Estou entendendo. Estou entendendo tudo. Ninguém ia conversar com ela. Estou entendendo. Se dessas mulheres, sabe? Ninguém ia procurar ela não para aconselhar. Não ia. E Deus não ia colocar ela nesse lugar de destaque. Não ia. Porque tem pessoas, pastora, que tem dom, tem talento, que Deus quer ter usar, né? Quer até usar. Mas aí é uma pessoa que fala demais. E aí, como é que Deus vai colocar uma pessoa numa posição elevada dessa? É o que eu falei. É o que eu falei. Deus nos chama à purificação e ao conserto. Devemos abandonar essas práticas, porque Deus não vai mais aceitar. Deus não vai descer com juízo, assim como desceu na vida de Safira. Ou se conserta, ou será arrancada do seu lugar de destaque, da sua posição de honra que Deus a colocou. De destaque. Vou voltar a falar aqui. Vasti perdeu seu posto, Vasti perdeu sua coroa, porque não correspondeu ao chamado do rei. Se você quer permanecer, ou se você quer alcançar as promessas de Deus na sua vida, Deus nos chama para um conserto. Abandone a mentira, abandone o engano, abandone. Para não sofrer as consequências, assim como Safira. Amém? Porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do hoje, né? O mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. O problema do povo hoje é assim, confia muito na misericórdia. Mas se esquece que Deus é juízo. Esquece que Ele é justiça. Não é verdade? O tempo da graça hoje é mais perigoso do que o tempo da lei. Porque o tempo da lei pegava um cordeiro perfeito, sem defeito, ia lá, o sacerdote oferecia sacrifício, Deus perdoava o pecado, mas hoje não. Jesus já morreu na cruz, o cordeiro verdadeiro já morreu na cruz. Glória a Deus. E a gente tem que desapegar dessas coisas da terra. A gente precisa. Hoje eu estava falando com a irmã no ciclo de oração, porque eu também sou dirigente de ciclo de oração aqui na igreja. E eu falei para ela hoje assim: eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Necessário abrir mão do que for necessário abrir. Eu abrirei mão daquilo que for necessário, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. E Deus não, eu falei para ela hoje de manhã, Deus não nos chamou para a perdição. Não. O sacrifício de Jesus não foi em vão. E quem ganha com essas obras erradas aí é o inimigo. É o inimigo que ganha terreno. Quando a gente mente, a gente está crucificando Jesus novamente, é como se dissesse, o seu sacrifício não valeu de nada. Irmã Lide, o tema da nossa live, né, o versículo bíblico foi: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Sabe por quê? Porque no mesmo
capítulo, em Isaías 32, verso 14, diz: o palácio será abandonado e a cidade ficará deserta. Vai chegar o tempo e não vai demorar. Vai chegar o tempo e não vai demorar que Deus vai balançar a figueira. Deus vai balançar a figueira. E será provado quem está servindo por interesse ou quem está servindo porque realmente ama o reino, ou quem está visando dinheiro, quem está visando bens materiais, enriquecimento. Vai chegar o tempo e não vai demorar. O palácio será abandonado e a cidade ficará deserta. Isaías 32 e 14. Amém? Amém. E o verso 11 diz, no mesmo capítulo 32, tremei mulheres que vivem despreocupadamente, tirem suas roupas e vistam-se de pano de saco. É tempo de humilhação. É tempo de humilhação. Sabe por quê? Porque Deus não vai mais aceitar esse negócio, não. Deus não vai mais aceitar esse negócio, não. Ele vai provar o nosso coração para saber se o nosso coração está no reino ou estamos buscando os nossos próprios interesses. Se estamos buscando apenas arrancar a lã das ovelhas, a tirar a vantagem, sermos beneficiados. Porque quem tivesse vindo a Deus, com interesse nessas coisas, não vai permanecer. Não permanece. Que guarda essa palavra. Não vai permanecer. Que os ímpios não permanecerão. Deus vai balançar a figueira no Brasil. Deus vai balançar a figueira no Brasil. Não vai permanecer. Não vai permanecer, não. Deus vai trazer tudo que está escondido. Vai sim, tudo vai sim. Já está começando. E a própria palavra diz. Já está começando. Os ímpios não permanecem. Já está vendo. Né? Quem está ligado. Sabe por quê, irmã Lídia? Porque o juízo começa pela casa de Deus. É o que diz em 1 Pedro. É o que diz em 1 Pedro. O juízo começa pela casa de Deus. Amém? Vamos andar, porque senão a gente vai para 3 horas. 3 horas de lá. Vamos pular aqui já para o final. Mulheres no ministério. Mulheres no ministério. E missionária. Essa mulher que a gente vai falar aqui, Priscila. Eu entendi que ela abrange tudo isso que a gente falou. Sabe? Porque Priscila, ela era uma mulher do lar. Era uma mulher hospitaleira. Era uma mulher que cuidava da sua casa. Priscila, ela trabalhava fora, ela fazia tendas, construía tendas junto com seu esposo, o apóstolo Paulo, e tinha um ministério. Veja que coisa linda. Então, ela abrange tudo que a gente falou, né? Ela era esta mulher completa, né? Ela era esta mulher completa. Então, meus irmãos, Romanos 16, capítulo 3, verso 4, é onde fala, né? Porque 6 vezes é citado o nome de Priscila no Novo Testamento. Mas eu escolhi esse texto em Romanos 16, verso 3 e o 4, porque fala, né, que Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, e ele passou a morar ali com Priscila e Áquila, ficou na casa deles, ajudou eles também a construir tendas. E Paulo fala que eles arriscaram a própria cabeça pela vida de Paulo. E, consequentemente, pela causa do Evangelho, né? Que eles arriscaram a cabeça pela vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo defendia o Evangelho. E se encaixa com o que a gente falou aqui. O que estamos dispostos a entregar? Será que estamos dispostos a arriscar a nossa cabeça pelo Evangelho? Você, mulher chamada, que tem um ministério, você está disposta a entregar o quê? A perder o quê? Pelo reino. Priscila arriscou a própria cabeça. É o que Paulo diz em Romanos 16. Porque é missionária. Muitas mulheres hoje em dia estão pensando que ministério é pompa, ministério é glamour,
Ministério é serviço. É serviço. Ministério é padecer. Ministério é sofrer. Isso é ministério. É verdade. Priscila foi esta mulher que padeceu, que sofreu pelo Evangelho, né? Ela é líder cristã, ensinadora das escrituras, esposa de ministro. Amém? Amém. Corajosa, forte, instruída na palavra. Deus nos chama para ser essa mulher instruída, né? Instruída na palavra, quem sabe ensinar, que sabe se posicionar. Deus nos chama, mulheres. Ela contribuiu de forma muito importante para a propagação do evangelho na igreja primitiva. Então, Priscila tinha um profundo conhecimento e habilidade no ensino da palavra. Priscila era esta mulher. Amém? Priscila tinha uma igreja dentro da sua própria casa. Às vezes nós estamos esperando o melhor momento, o melhor tempo, as melhores condições para servir a Deus. Comece com o que você tem. Você tem. Comece com o que você tem, o que foi que Deus te entregou. Você já tem o mais importante, a palavra. Abra a tua boca e profetiza, mulher. Abra a tua boca e profetiza. Missionária. Viu? E tem algo que extraordinário, Priscila, que me chamou a atenção, viu? Ela conseguia atrair as pessoas para a presença de Jesus. Meu Deus. Glória. Glória. Aleluia. É uma coisa assim, tão extraordinária, que ela, quando se aproximava das pessoas, ela conseguia atrair as pessoas para Jesus. Ela é uma mulher flexível. Ela vivia, a história diz que ela vivia, né, de cidade em cidade. Esposo, né, e onde ela chegava, ela abria as portas da sua casa para o evangelho, né, ela mais o marido. E hospitaleira, como você falou, né. A gente olha assim para as qualidades de Priscila, a gente vai ver que Priscila é tudo aquilo que o céu precisa. Uma mulher Priscila é tudo aquilo que o céu precisa. Né? Prisca, então a gente vai ver assim. Prisca, como carinhosamente era chamada pelo apóstolo, né? Prisca. Eles se mudaram para Roma, saíram de Roma, né? Foi para Corinto, como você falou aí, porque o imperador tinha decretado, né? Tinha ordenado que todos os judeus deixassem a capital do império, eles foram lá para Corinto, né? E ela tinha essa flexibilidade, né? Aonde ela chegava, ela tinha aquela... Ela conseguia se adaptar, ela não tinha problema em se adaptar em lugar nenhum. Porque se a mulher que é de Deus, ela consegue. Ela sabe como entrar e como sair, sem causar dano na vida das pessoas. E Priscila foi dessa forma aqui. E a história diz que Priscila era uma mulher apaixonada por Jesus. Era glória a Deus, apaixonada. Glória a Deus. Olha a história dessa mulher aqui, né? Ela era apaixonada a tal ponto que a vida dela atraía. Então, isso significa que essa mulher que tinha um exemplo, era exemplar em tudo que fazia. Em tudo que fazia. E outra coisa, ela tinha algo assim muito importante. Ela tinha algo nela assim, era um abençoador. Ela cuidou de Paulo. Ela ajudava Paulo. Sim. Se arriscou, como você falou aí, né? E o lar dela se tornava um lugar de reunião para novos cristãos, aonde Priscila chegava, que ela ia morar, a casa que ela estava morando, ali as portas eram abertas para reuniões, para se falar da palavra, e pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Meu Deus, aleluia. Se rendiam aos pés de Jesus. E a história diz que eles dois, né? Eles aprenderam muito da palavra, que eles ficaram mesmo assim, cravados na palavra. Né? Porque antigamente as mulheres não eram muito bem aceitas para ministrar, né? E foi depois que Jesus veio que esse paradigma foi quebrado, né? E hoje a gente tem espaço para estar ministrando a palavra do Senhor. Apesar de que tem muitos homens por aí que não gostam, né, de ouvir mulher ministrando. Mas Priscila aqui não teve como. Não teve como.
né? Ela e seu esposo. Então, assim, a gente precisa ser como Priscila. Aleluia, Abrir aleluia. nossa casa não para má conversação, né? Mas, Sim, assim, para que a nossa casa seja uma porta aberta para levar as vidas para o céu. Uma porta aleluia. aberta. E ela também era uma mulher muito sensível. Ela parava, ela sentia, né? Ela percebia a voz do Espírito Santo, ela entendia a voz de Deus. Ela entendia a voz de Deus, diz a palavra, né? E ela também tinha um tato, ela tinha tato e discernimento. Glória a Deus. É o que Por está isso que eu faltando digo aqui. que parece que Priscila abrange, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Ele Ela tinha é um discernimento. espelho. Porque ela teve esse discernimento. Porque quando Apolo se aproximou deles, ela olhou para Apolo assim, e percebeu que Apolo está assim, meio perdido nas teologias dele. Né? Ela percebeu. Ele podia até ser entendido na palavra, mas ele andava se perdendo assim pelo meio do caminho. Né? E o que foi que ela fez? Né? Ela reconheceu que ele tinha dom, porque isso é muito importante hoje. Né? A gente se alegra com o dom que Deus deu para o nosso irmão. Glória! Muito importante. Saber que Deus usa também outras mulheres. Deus usa quem Ele quer. Né? Então, assim, ela percebeu, quando ela olhou para Apolo, ela percebeu que ele tinha dom. Mas ela também percebeu algumas falhas. E o que foi que ela fez, né? Ela com o marido pegou Apolo, equipou com o evangelho completo, ensinou a ele como é que a coisa devia ser feita. Agora imagine que cena. Glória, glória. Paulo todo trabalhado na teologia. Sim, sim. Aí Priscila disse, não, você pode até ter dom, mas tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, peraí que a gente vai ajudar você. Né? Porque ela poderia muito bem deixar ele lá, ele prega assim dessa forma, não precisa ser ensinado, não. Lá na frente ele vai aprender. Não. Ela se dispôs a ajudar Glória. a ele a amadurecer na pregação do evangelho. Amadurecer o chamado. Glória a Deus, verdade. E isso, nós como mulheres temos essa obrigação também de ajudar uma outra a amadurecer na presença de Jesus, ser chamada. Levantar, Deus nos chamou para levantar outras mulheres. Sim. Inveja, na verdade. Tem inveja. Isso não, esquece essas coisas, esqueça. Tem lugar para todas nós no reino. Tem. Porque não tem esse negócio de canta bonito. Porque tem gente que tem a voz bonita, mas não tem a presença. Né? Aí, se eu sei cantar, eu conheço as técnicas, não vai apagar minha luz se eu passar o conhecimento para alguém. Foi o que ela fez aqui. Eu não vou me diminuir se eu ajudar ele, não. Eu vou ajudar a ele. Né? Não. E no reino de Deus não há lugar para competição. Né? E a palavra diz que Priscila ela não só vivia para si. Ela era uma mulher concentrada nas próprias necessidades e em crescimento pessoal. Além dela se preocupar com a vida dela, ela se preocupava também com a vida das outras pessoas. Então, assim, a gente dá para perceber que Priscila é uma pessoa, uma mulher dada para o reino. Glória! Era uma mulher de corpo e alma. Eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui para ensinar. Né? Você quer aprender, eu estou aqui para ensinar. É uma troca de conhecimento, porque nem todo mundo sabe tudo, né? Às vezes eu sei uma coisa, você sabe de outra, aí aquilo que eu não sei eu vou aprender com você, você vai aprender. O reino é assim, né? E aí a gente vai crescendo em conhecimento e graça, né? E a história diz que o seu amor por Deus era um condutor de vida para outros. Olha que coisa extraordinária. Meu Deus. O amor que ela tinha por Deus era um condutor de vidas para Deus. E assim, era assim que dominava algo. Quando ela dominava algo, ela passava adiante. É como se dissesse assim, ela aprendeu algo aqui agora. Por exemplo, eu não sei costurar, você sabe. Então, se você está expert no assunto, você sente vontade de passar para mim. Não, eu vou ensinar do jeito que eu aprendi para a irmã Lidy. Né? É isso que está dizendo aqui. Quando ela dominava uma situação, ela não ficava só para ela. Ela não queria só para ela, não retia só para ela. Ela distribuía, ela saía ensinando aquilo que ela aprendeu, ela repassava para outras pessoas. Para outras pessoas. Eu achei isso aqui muito interessante dela, viu? Ela passava adiante.
Ela não era assim uma pessoa egoísta, não. Para mim, eu gastei, eu investi, então se eu investir, quem quiser que vai investir também. Procure a sua melhora, não. Ela não agiu dessa forma, Priscila. Ela sempre compartilhava os conhecimentos dela, né? E alguns a consideravam que a igreja de Coríntios e Éfeso, a igreja era bem sucedida também, porque Paulo, né, era um homem de Deus. Paulo gostava das coisas corretas. Mas a história também diz que Priscila e o seu esposo, Áquila, eles contribuíram também para que essas igrejas fossem as melhores e as bem-sucedidas no ministério de Paulo. Por conta da ajuda Aleluia, dele. aleluia. A troca Aleluia. de conhecimento, né? A vida que eles viviam, uma vida doada para o reino, uma vida que não era uma vida de ambição, tudo que eles tinham, eles compartilhavam. Então, assim, a igreja de Éfeso e a de Corinto passou por esse processo de igrejas bem-sucedidas, porque eles também tiveram participação nisso aí. Eles trabalhavam Glória. em união. E era por isso que a igreja era bem-sucedida por conta disso, né? E a senhora disse que eles mereciam também muito crédito por conta disso. E Paulo, eu acredito que Paulo reconhecia o valor que eles tinham, né? Só em abraçar ele, cuidar dele, né? Paulo disse, se arriscar. né? São meus cooperadores. Ele reconheceu. Eles arriscaram a vida, a cabeça por mim. Paulo reconheceu o valor deles, né? Porque hoje tem pessoas hoje que acham que elogiar alguém vai lhe diminuir, é muita coisa. vai tirar seu brilho, né? Seu valor, né? E a gente aprende aqui com Paulo e com eles, né? Porque Paulo reconheceu. E não é nada demais você elogiar alguém se ele fizer algo para Deus. Não é nada demais, eu não vejo. Né? Muito importante. E até um incentivo na vida de alguém, né? E a história diz que a implantação das igrejas não terminou no tempo de Paulo, né? E nesses últimos dias, Deus chama missionários para lugares em todas as partes do mundo, né? Na nossa casa, na nossa vizinhança, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, nós somos os missionários, né? E que que possamos ser como Priscila, uma mulher exemplar. Eu fiquei encantada hoje aqui estudando sobre ela. E ver a disponibilidade de Priscila. Uma mulher parceira, né? Uma mulher parceira na obra, uma mulher dedicada, uma mulher dada para o Senhor. Tá aí o segredo, né? Que muitas mulheres querem descobrir o propósito, o seu chamado. Comece servindo, né? Cooperando na sua igreja, ajudando seu pastor, seus líderes, né? E quando você vai servindo, você vai descobrindo o seu propósito. Deus vai lhe mostrando, Deus vai lhe guiando. Deus nos chama para sermos como Priscila. Glória a Deus, essa mulher completa. Ela era uma mulher capaz de transformar o imprevisto em oportunidade. Eu achei isso aqui extraordinário, essa qualidade dela, que ela tinha. De transformar o imprevisto em uma oportunidade. Então, assim, a gente vai ver que Priscila não era uma mulher encostada. Não era. Aquilo que era impossível aos olhos de alguém, ela aproveitava aquela impossibilidade para se transformar em uma oportunidade. Meu Deus. Só um minutinho, viu? Pode, vai falando aí. E servir de bênção para a vida dela e para a vida daqueles que a rodeava, né? E ela era um tipo de mulher também que aceitava os próprios erros e as críticas. Então, assim, Priscila, ela não se acomodava com o que as pessoas falavam dela, né? Era uma mulher muito posicionada, né? Era uma mulher, um ser bem-humorado, porque para lidar com gente hoje, a gente precisa ter esse dom, né? Ser bem-humorado. Porque tem gente que trabalha em certo tipo de ambiente que atende. Priscila era uma mulher humana, era humorada. Aonde ela chegava, ela conseguia conquistar o coração das pessoas, né? E ela não se conformava com qualquer situação. E aonde ela chegava, o ambiente era transformado pelo seu jeito de ser e pelo seu caráter, né? Então, assim, a gente vê as qualidades de Priscila.
E diz assim que ela era um ser que contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. Priscila, ela não aceitava as pessoas serem discriminadas. Ela não aceitava as pessoas terem preconceito com outras pessoas. Na época, assim, um homem e uma mulher de Deus que são do céu de verdade, ele não vai aceitar que alguém critique outra pessoa. Eles não vão aceitar esse tipo de preconceito, porque hoje a gente passa por certo tipo de coisa que só Jesus na causa, né? E que se Deus não levantar uma Priscila para nos ajudar, a gente vai sucumbir na fé. Porque hoje a gente está vivendo também a era dos críticos, né? Pessoas que sabem mais, que dizem que são, né? Quanto mais no ministério assim, da pregação da palavra, a gente vê hoje que esses doutores da lei, né? Se vê algum iniciante assim, falar uma palavra errada, no outro dia já está lá na internet corrigindo e expõe lá a situação das pessoas, né? E a gente vai ver que Priscila, ela não aceitava esse tipo de coisa. Ela não aceitava. Priscila era uma mulher muito humana. E nós precisamos ser muito humano também, como Priscila era, né? Então a gente tem muito que aprender com essa mulher que é extraordinária, viu? Uma mulher, Aleluia, Deus, que em hipótese nenhuma deixou de ser hospitaleira, né? Uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, Priscila. glória, Imagine glória. quando ela se converteu, que ela aceitou Jesus, né? Quando ela se converteu no Evangelho, imagine que alegria o céu não ficou, né? E ver que recebeu uma mulher dessa forma. Ela foi uma das primeiras, né? A se converterem. Uma das primeiras. Muito forte. E para encerrar, essa live ficou longa, minha gente. Me desculpe aí, me perdoe, porque seriam 3 séries de live. Seria 3 lives. Mas olha, o tema dessa live, um chamado às mulheres, eu senti na pele o que é o chamar a mulher e ter dificuldade. Sabe o profeta Ezequiel que teve que sentir na pele aquilo que ele estava pregando? Não foi? Deus permitiu. E ele viver certas experiências para saber. Pronto, foi isso que aconteceu. Como foi difícil conseguir 3 mulheres para fazer essa série de lives. Mas tudo já estava no cronograma de Deus. Nada fora do controle. Tinha que ser eu e você mesmo, missionária Lívia. Já estava na agenda de Deus. E é bênção, é bênção. Então é isso, mulheres. É isso. Deus nos chama a sermos essas mulheres. Mulheres como Jael no lar, mulheres como Débora na sociedade, mulheres como Priscila no ministério. Deus nos chama a ser essas mulheres. Não é fácil, né? Não é fácil porque a gente tem que renunciar a muita coisa. Renunciar no nosso próprio eu, né? Matar o velho homem para cumprir os propósitos de Deus. Mas é gratificante ao mesmo tempo, né? Deus tem recompensas para nos dar. A recompensa vem dele, a recompensa vem dele. Então é isso, um chamado às mulheres nesse tempo. Deus nos chama para um tempo de oração, Deus nos chama para nos entregar as armas certas para a guerra, para lutarmos, para fazermos a sua vontade. Amém? Que você tenha aprendido, que você tenha recebido nesta noite. Porque nós entregamos tudo. Eu entreguei tudo. A senhora Elida entregou tudo, foi? Tudo que Deus mandou, a gente entregou. Amém? Guarde no seu coração esta palavra, estas palavras. Coloque em prática. Porque tenho certeza que vai ser de bênção para você, para sua casa, para sua família. Amém? Minha missionária, Deus lhe abençoe, recompensa. Eu não tenho palavras para agradecer, viu? Ter se disponibilizado para fazer, para entregar um pouquinho do seu tempo, né? Eu sei que é corrido, mas Deus tem ricas bênçãos para te entregar, amém? Deus tem recompensa para você. Porque você não olhou nada disso, você não olhou dificuldade, você não olhou nada. Colocou à disposição. Amém? Permaneça.
Amém. Vai nessa Eu tua quero, força, mulher de eu Deus. quero falar só algo aqui para as irmãs e para os irmãos também que estão aqui, né? Sim. Dessas 3 mulheres que foram citadas aqui, teve uma que não estava no cronograma, mas a gente foi necessário citar, que foi Safira. Então, assim, seja destemida como Débora, seja determinada como Jael, seja, como vou dizer assim, a qualidade de Priscila. É tanta qualidade que ela tem, né? É, Mas seja uma mulher possível, humana, disposta, honesta. né? Honesta, disposta. Mas não seja como Safira. Não, Safira Meu Deus, não. glória a Deus. Como Safira não. Nós não precisamos ser como Safiras, porque nós temos um Deus que nos contempla 24 horas. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam mulheres de confiança, a ponto de chegar para nós e contar as suas necessidades, como Débora, né? Já é uma mulher corajosa para expulsar de dentro da nossa casa as obras malignas do inimigo, usando a palavra e a oração, que são a estaca e o martelo, né? E como Priscila, que a porta da nossa casa se abra para a propagação do evangelho e com o nosso exemplo de vida a gente consiga atrair as pessoas para os pés de Jesus, Em nome né? de Tem Jesus. muita gente seguida na Bíblia. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos escolheu. Eu costumo falar, pastora, que se tem alguma coisa de bom em mim, é Ele, é Deus, né? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós não precisamos estar nos escondendo nas nossas falhas para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, não seja como Safira, seja Débora, seja Ana, seja Esther, seja Abigail, né? Escolha qualquer uma Glória. outra, mas não seja como Safira. Esse é o desejo Amém. do meu coração nessa noite, viu? Que Deus abençoe a cada um Amém. em nome de Jesus. Tem uma irmãzinha aqui lá da Amém. cidade, aqui na Bahia de Cruz das Almas, ela está aqui na live. Seja abençoada, minha amada. E vocês que participaram conosco até agora, que o Espírito Santo de Deus envolva a sua vida de tal maneira que você seja luz e carta viva de Deus aqui nessa terra. Amém. Já pega o gancho aí, já ora. Já ora para encerrar. Vamos orar. Querido Deus, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós queremos te louvar por essa oportunidade ímpar em nossas vidas. De estar, Senhor, falando sobre essas mulheres que marcaram a história, aleluia, do Evangelho aqui na terra. Ah, Deus, Débora, uma juíza, mulher de exemplo, que além de cuidar da sua casa, também cuidava, Senhor, aleluia, das coisas do reino. Oh, Deus, Jael, que não se intimidou com a invasão do inimigo na sua casa. Como Priscila, mulher sensível, amada, dada, doada para o Evangelho. Deus, aleluia, nós citamos até o exemplo de Safira, porque é um exemplo que está citado aqui na sua palavra para nos mostrar que nós não podemos nem precisamos ser como elas. Porque tu és o Deus da verdade e nos chamou para viver a verdade. E nós queremos nesta noite abençoar cada vida que adentrou nesta live, que ficou conosco até agora, que a palavra, Senhor, surja efeito em nossos corações e que haja uma mudança de dentro para fora, Pai. Ah, Deus, nós não queremos impressionar o mundo, nós não queremos impressionar o homem, mas nós queremos, aleluia, chamar a sua atenção para as nossas vidas. E que a nossa vida aqui nesta terra seja um verdadeiro exemplo da manifestação do teu poder e da tua glória. Eu quero te louvar pela vida da pastora Milka, continua sustentando a tua filha, dando sabedoria, dando estratégia. Ah, Deus Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarda ela debaixo das tuas santa e poderosas mãos. E que todo dardo inflamado de inimigo não alcance a vida da tua filha, mas que ela permaneça firme, sendo exemplo para essas mulheres e exemplo, Senhor, aí nesta cidade.
Ó Deus, exemplo para as suas ovelhas, exemplo na sua casa e para todos aqueles que a rodeiam, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre as comportas dos céus e surpreende a tua filha, Senhor, de maneira tal que ela venha ser constrangida pelo teu poder e pelo teu amor, porque tu és o Deus que guarda, que protege e que livra a tua filha, Pai. Muito obrigado, Senhor, por conhecer a tua serva. Aleluia. Por ela ser canal de bênção para as nossas vidas. Nós queremos te louvar mais uma vez. Queremos te pedir, nos dá uma noite em paz, que possamos deitar, dormir e acordar em segurança e declarar que só o Senhor é o Deus da nossa salvação. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Deus recompense vocês. Missionária, amo sua vida. Muito obrigada por tudo. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.